Meu pai morreu com 91 anos, nunca colocou a mão no agrotóxico. Então, ele falava assim, eu e você somos dois bobos, nós gostamos da terra. E tudo que a gente precisa vem da terra. Então a terra tem que estar sadia para produzir o nosso alimento sadio. A gente está migrando para isso, para esse saber ancestral, né? Da gente buscar lá onde ficou esquecido e trazer para hoje e dizer, olha, é o que temos. E será que o que está sendo produzido pelas agroflorestas, pelos sistemas agroflorestais, vão chegar nas pessoas? Né? Vão chegar nos mercados que precisam ser atingidos? Vão chegar nas pessoas de baixa renda? Está sendo falada recente, né, a discussão de agrofloresta, pelo menos a grande público, né, começa muito forte aqui em São Paulo com os discípulos do Ernest, né, o Ernest ele não é brasileiro, né, ele morou na Costa Rica, veio morar lá na Bahia e ele traz esse processo de forma técnica, né, a agrofloresta. Mas se a gente olha mais profundamente, essa agrofloresta é uma técnica antiga, praticada pelos povos tradicionais. E como são povos em que a coletividade está no cerne da própria sociedade, quando a gente olha para a agrofloresta nesse perfil, a gente entende um tanto do que a gente está fazendo aqui. Essa ação de manejo, ela poderia ser feita contratando 2 ou 3 pessoas que iam trabalhar uma semana. Não é a escolha que a gente faz, a gente prefere chamar um multirão, porque é assim que a agrofloresta funciona, a gente olha para o coletivo enquanto cuidado da terra, né? Hoje, por exemplo, já tem grandes estudos que têm aparecido em muitos artigos, muita discussão. E você pega até mesmo os relatos, né, dos bandeirantes, né? Eles andavam com os povos indígenas, escravizavam os povos indígenas e eles montavam, isso são relatos que tem em livros antigos, que eles plantavam no meio do caminho. Plantavam mandioca, plantava milho, porque eles sabiam que eu voltasse, que ele sabia que ia passar naquele momento em algum lugar, e ele teria mandioca para colher, ele teria milho para colher, né? Então ele plantava no meio da floresta, né? É igual eu falo, a agrofloresta é o quê? Você tem que imitar a floresta. Facão, podar, condução, uma planta que está atrapalhando, uma planta que você plantou só para fornecer material. Nessa intervenção, a gente vai jogando esse material, vai fazendo o que é floresta, imitando ela. Então lá cai os troncos, tudo, a gente tem que imitar ali na agrofloresta. E é um sistema assim maravilhoso, é uma coisa, sabe, de gigante produção de alimento, bem planejada, você faz em pequeno espaço. É a natureza que vai decidir o que vai ser e o que não vai ser. Posso ter uma boa produção, posso não ter uma boa produção. Mas mesmo assim, com todo esse entendimento, chega sempre em boa produção. Então, esse local aqui era um local que era viciado em descarte de obras, né? Assim, era muita pedra, muito pau, a terra era pobre, né, de nutrientes, essas coisas todas. E o que aconteceu? A gente tentava emplacar uma produção, né? A gente plantava e às vezes dava, às vezes não dava. Aí foi a questão também da agrofloresta. E também dizer assim, vamos fazer uma agrofloresta aqui, porque assim vai ajudar esse espaço, né? Vai ter muita poda, né, para poder fazer a alimentação desse solo. E aí eu fui ver, né, como plantar, por que plantar, o que é que associa uma coisa com outra, né? Foi um aprendizado mesmo aqui. Também nas copas das árvores, o que pode plantar, qual o consórcio que pode fazer e a importância disso para a nossa comunidade, que foi o mais importante, né? A agrofloresta, se você compara com uma agricultura convencional, ela demora um pouco mais, o começo dela é um pouco mais demorado, porque você tem que alimentar o solo, né?
Você vai produzir para alimentar o solo. Você vai plantar a bananeira para cortar essa bananeira. Se depender, se você quer produzir muito, você vai cortar a banana e jogar no solo, né? Você vai cortar o eucalipto e vai botar no solo. Então, a gente está alimentando o solo no começo. Depois que o solo está bem alimentado, está funcionando bem, tem todas as bactérias necessárias, os fungos ali, que a gente vai estar sempre abastecendo, mas ele já está estruturado, ela já tem uma resposta mais rápida. Ela já começa a dar mais produtos mais rápido, né? E esse tempo, né, que a gente, quando vê na agricultura convencional, que ele não é muito presente, né? Então são esses desafios, o desafio de criar a sua própria técnica, que não existe uma técnica, né? A pessoa vai aprender, ela vai olhar para o seu solo, vai sentir o seu ambiente e você vai perceber que foi aqui. A gente percebeu hoje que as aromáticas são o melhor caminho para nosso sistema agroflorestal, né? Diferente das hortaliças. A gente vai plantar hortaliça? Também vamos plantar, mas a gente sabe que vai dar um pouquinho mais de trabalho no nosso solo. É um sistema bem adensado de produção por metro cúbico e não metro quadrado. É a diferença do método convencional. O método convencional, 1 hectare de trigo você colhe 8 toneladas. 1 hectare de metro cúbico de agrofloresta, 50 toneladas. É muito, não é alimento. Então a gente tem que ter essa virada de chave, tem que entender isso. Porque você tem abacate, você tem banana, lá embaixo você tem os extratos baixos, café, maxixe, abóbora, quiabo. É um hectare disso daí, é uma produção gigantesca. Agora fala se isso aí não dá para produção, quantas pessoas você não alimenta com isso? Os caras têm uma fazenda gigante, fica com a monocultura. Se eu quero plantar soja, se eu quero plantar isso com aquilo, acabando com o cerrado, destruindo tudo, mas não entende isso daí. Porque hoje a gente fornece os orgânicos para alguns projetos daqui da nossa comunidade, para o CREM, e o CREM repassa para algumas famílias da comunidade. Aí também os moradores vêm aqui, tanto para comprar as ervas, como vêm comprar também os alimentos orgânicos, né, com um preço acessível, do mesmo preço aqui da quitanda. Esse final de semana em casa eu tenho uma pequena agrofloresta, né, eu tirei cacho de banana assim, de quase 1 metro assim, né, então, que meu pai sempre falava comigo, dê para as pessoas o que você vai dar para a sua família. Então acho que isso é legal, você ter um alimento de qualidade, verdura, fruta, e essa é a minha ideia lá. Só essa agroflorestinha pequena que eu montei, a SAFO 1, que é Sistema Agroflorestal Urbano, porque a gente está dentro de uma cidade, né? Então a gente tem que mudar as estruturas, mas é possível, né? É possível você produzir alimento saudável. Essa questão de se eu me considero um agrofloresteiro, eu me sinto até um pouquinho ofendido quando as pessoas falam que eu sou, né? Eu sou filho de descendentes de escravos, né? E quando os portugueses trouxeram os africanos para trabalhar nas lavouras, eles não trouxeram qualquer um. Eles trouxeram aqueles que dominavam o plantio da cana. Eles dominaram aqueles que sabiam de como funcionava a extração do ouro. Então, quando a pessoa vem e fala que eu sou um agroflorestor, eu consigo a agrofloresta, eu falo assim, velho, meus antepassados ensinaram para todo mundo, sem cobrar nada, como é que plantava, como que colhia, como que tratava o solo, como que fazia irrigação. O conhecimento dos meus antepassados é oral, é de boca a orelha, né? E vai para a mente, a gente aperfeiçoa as coisas, né? A agrofloresta é uma invenção, é um produto da sociedade colonialista, né? Que reúne todo o histórico, né? Todas as tecnologias agrícolas ancestrais passam por dentro da universidade e entregam para a gente um produto chamado agrofloresta, né? Eu gosto muito, né, do nosso grande ancestral Nego Bispo, e ele já apontava aí há anos atrás que não existe agrofloresta, que não existe agroecologia,
que existe a roça de quilombo, é a roça de coivara, é a roça de ribeirinho, é a roça indígena, e todos esses conhecimentos, né, foram centralizados e transformados em um conceito que é um produto caro que está ao alcance de poucas pessoas. Então, quando a gente estiver pensando em preservação, quando a gente estiver pensando em meio ambiente, quando a gente estiver pensando em ecologia, o que deve vir primeiro, né, em primeiro lugar, são as pessoas. Porque a gente pode vir e fazer um reflorestamento e plantar um monte de palmito jussara. Se na região tiver uma pessoa que está passando fome, ele vai cortar tudo para vender. Né? Ele vai cortar a madeira para transformar em lenha. Então, se a gente não pensar primeiro para quem as coisas servem, para que as coisas servem, não adianta a gente vir com um discurso de agrofloresta, de ecologia, que mais tarde vai se tornar uma legislação, que mais tarde vai ter benefícios para as pessoas que detêm a narrativa do que é a agrofloresta, e a agrofloresta ou a permacultura, ou o que for, né, o que quer que se chame, vai estar sempre voltada ao capital, vai estar sempre voltada a beneficiar as pessoas que estão das classes dominantes. Quando eu me vejo hoje aqui, numa zona urbana, no extremo leste de São Paulo, e a gente está produzindo alimentação orgânica e saudável, né? Para nós, daqui das mulheres, e para a nossa comunidade. E esse pertencimento de a gente poder ter isso, que muitas vezes é negado a nós, né? Porque se vê muito, tem o cinturão verde, tem lá as zonas rurais, e outra coisa, tem um centrão lá, né, que tem muitos recursos. E a gente tá aqui com pouco recurso, agora a gente tem aqui, gente, sabe? O acesso a essa comida natural, saudável, de você ver uma fruta, ela amadurecer no tempo dela. Nossa, gente, é uma riqueza. De eu ver ali, a gente pega a banana e coloca ali e fica toda hora olhando para a banana. E você não amadurece não, minha filha? E ela fica ali até o tempo dela. A mesma coisa dos abacates, as goiabas e tudo isso. Isso aí é uma riqueza. Então é importante que a gente olhe para a forma com que a gente produz alimentos. A agrofloresta não é a única solução, mas se a gente não olha para a agroecologia e para os impactos que a gente está tendo no mundo, a natureza não vai ter pena da gente, assim, porque é um sentimento no desrespeito à natureza, né? Então talvez a gente estejamos no momento de olhar para os nossos ancestrais e a gente entender que talvez o futuro seja ancestral, né? Então, aí quando a gente pensa a agrofloresta, ela é uma grande solução, né, para o que a gente está vivendo, mas ela precisa ter uma lógica, tem que ter uma mudança de lógica, né? Não adianta também você começar a produzir agrofloresta com uma lógica de produção de alta escala, não sei se também ela vai fazer bem, né? Se ela vai ser tão boa assim. A gente tem que pensar nosso modo de vida no território, nosso modo de vida na terra, né? O que a gente come, o que a gente consome. É que eu sempre falo, somos semente. Onde você chegar, planta alguma coisa. Nas nossas palavras, nossos gestos, faça alguma coisa que dê frutos. Eu acho que isso é importante. É o que a gente vai deixar. Então, isso é um legado, né, que eu carrego por onde a gente vai. Eu falo que a gente tem uma palavra, um dito que fala: o caipira, ele nasce caipira e a natureza não nega. Caboclo que é caboclo não vive em selva de pedra. Caipira é potro sem dono, que a cidade não amansa, tem a terra como mãe e a natureza como herança.